Olá, alunos de Seguridade Social, estamos aqui para mais uma aula de Direito da Seguridade Social, mais uma aula sobre aposentadoria especial, né? A segunda aula dessa temática, falando agora sobre algumas alterações legislativas que marcaram aí a história desse benefício da aposentadoria especial, da contagem do tempo especial, e que fazem muita diferença na hora do segurado tentar obter esse benefício ou então obter a contagem do tempo especial, tá? Bom, a primeira alteração ela se dá em 95, tá? E é importante que a gente entenda que até 1995, até a promulgação da Lei 9.032, a gente tinha o que em direito previdenciário se chamava de aposentadoria especial por categoria profissional, ou contagem de tempo especial por categoria profissional, ou ainda a prova do tempo especial por categoria profissional. O que o sistema ele trazia para a gente? Ele trazia o seguinte: olha, se você trabalha, né, se você exerce uma atividade que esteja listada na legislação como presumivelmente nociva, né, à sua saúde ou à sua integridade física, você então terá direito à contagem de tempo especial, você terá direito ao tempo especial, né, à aposentadoria especial, tá? Então, existia uma listagem com várias atividades, né, profissões e atividades que presumiam a exposição a agentes nocivos que prejudicam a saúde e a integridade física, tá? Então havia uma presunção de que determinadas atividades, determinadas profissões causavam, né, esse prejuízo à saúde ou à integridade física. Vejam, né, o tempo especial era contado baseado numa presunção. Era possível fazer prova, né, para aquelas atividades que não estavam listadas. Então, se o segurado entendia que exercia uma atividade nociva que não estava, né, mesmo ela não estando listada, ele podia fazer a prova. Mas, em geral, né, a regra geral era essa: você se aposenta pelas categorias, certo? Porque as categorias elas presumem a exposição a agente nocivo. Veja que essa é uma noção jurídica importante, né? Você consegue provar por presunção, tá? Então, na verdade, não há um esforço probatório, né? Um esforço probatório real, né? Há um esforço probatório mínimo que é só o de você provar que exerce uma daquelas atividades que estão ali listadas, certo? Porém, como vocês sabem, o sistema de seguridade social, em especial a Previdência, só pode dar atenção para aquelas pessoas que estão de fato em situação de vulnerabilidade. E a gente viu no vídeo anterior que a vulnerabilidade correlacionada à aposentadoria especial é o prejuízo à saúde e integridade física, que faz com que essa pessoa tenha sua saúde minada durante a sua atividade laboral. Então, a presunção fazia com que acabassem sendo concedidos benefícios para pessoas que não tinham estado expostas a agentes nocivos que prejudicaram a sua saúde e a sua integridade física. Por quê? Porque bastava chegar lá com a carteira de trabalho dizendo, por exemplo, engenheiro elétrico, que essa pessoa conseguia a contagem de tempo especial, porque essa atividade presumia que ele estava exposto a agente nocivo. Agora, na prática, era bem possível e bem incrível que essa pessoa ela tivesse um trabalho, às vezes administrativo, ou um trabalho só de projetos, que ela nunca tivesse contato efetivo, contínuo, com grandes máquinas elétricas, né, que pudessem gerar algum tipo de risco efetivo para aquela pessoa. Então, várias atividades, né, que presumiam a exposição a agente nocivo, de fato, né, tinham esse potencial, né, podia haver situações de prejuízo, mas também podiam haver pessoas que estavam com esse tipo de atividade na carteira e que não tinham exposição, né? A gente pode imaginar um médico também, um médico que fosse um administrador de hospital ou que fosse
um administrador de plano de saúde, esse médico poderia ter na carteira de trabalho atividade de médico presumia o tempo especial, né, com a especialidade do tempo, e aí ele conseguia aposentadoria mesmo sem aposentadoria especial, mesmo sem ter estado exposto aos agentes nocivos. Então, essa alteração que se dá em 95 é uma alteração que meio que ajusta os rumos aí desse benefício de aposentadoria especial. Mas não foi só isso, né? Não foi só isso. Se a gente acaba com a aposentadoria especial, ou melhor, se a gente acaba com a presunção por categoria profissional para a aposentadoria especial, a gente tem que substituir por um outro sistema. E esse outro sistema é um sistema probatório. Você agora, e isso até hoje, né, ou pelo menos até a promulgação da reforma. Claro, esse sistema, como eu disse no vídeo anterior, ele vai se perpetuar, mas ele basicamente ele foi muito modificado, né? Desde 95 a gente passa a ter um sistema probatório, né? Você precisa demonstrar que está exposto a situações que prejudicam a saúde e a integridade física na sua atividade. Não é que a sua categoria profissional ou a sua profissão, não. É na sua atividade, no seu dia a dia. Né? Você precisa demonstrar que está exposto de forma habitual e contínua. Essa é uma outra diferença, porque antes não se falava nessa continuidade da exposição. Então você precisa estar exposto de forma habitual e contínua, efetivamente exposto de forma habitual e contínua para ter direito então à contagem de tempo especial ou então à aposentadoria especial, né? E como é efetiva a exposição, você precisa demonstrar que na sua atividade, no seu dia a dia, há essa exposição. E aí então vão surgir os meios de prova depois, né? Na verdade, fica um limbo ali entre 95 e 97, onde não se sabia muito bem como fazer essa prova, mas aí vem 97 e aí em 97 fica definido ali que essa prova se dá por meio de formulários que a empresa vai preencher, descrevendo a atividade da pessoa e pontuando ali quais são os agentes nocivos envolvidos naquela atividade, certo? Então aí vai ter o formulário DSS 8030, SB40, DIRBEM 8030, vão se multiplicar formulários aí ao longo da história até chegar o atual formulário, que é o perfil profissiográfico previdenciário, né? O que a gente chama de PPP, né? Perfil profissiográfico previdenciário. PPP é então hoje o grande meio de prova para a pessoa obter a contagem do tempo especial e a aposentadoria especial. Né? Esse PPP é um formulário bem completo, bem mais completo do que os formulários anteriores, né? Ele vai trazer lá o nome da empresa, a função que a pessoa exerce, as características, né, dessa função, né, efetivamente o que a pessoa faz, quais são os agentes nocivos, se a pessoa usa equipamento de proteção individual, se há equipamento de proteção coletiva, se esses equipamentos são eficazes ou não são eficazes, quem fez a medição da nocividade, né, dos índices, né, de nocividades, por exemplo, o ruído, né, quem foi lá fazer a medição do ruído para ver se o ruído é nocivo ou não, quem é o responsável por todo esse processo. Então é um formulário bem completo, tá? É um formulário bem completo que a empresa preenche, que é direito do segurado receber, inclusive. Né? A empresa tem a obrigação de preencher esse formulário, entrega para o segurado então apresenta esse formulário para o INSS. E esse formulário vai ter que deixar demonstrado que a exposição da pessoa é efetiva, ela existe naquela atividade e é habitual e contínua. E aí, o habitual e contínuo é importante que a gente também dê uma atenção, porque o habitual é aquilo que acontece praticamente todos os dias, né? Vira hábito na rotina de trabalho daquela pessoa. Então, não, a pessoa, vamos supor que trabalhe com agrotóxicos, né? E aí então ela, na verdade, ela trabalha com projetos
e aí então ela vai lá no fazer a atividade de campo, né, fazer as medições ou testes, verificações, assim, uma vez por mês, né, 10 vezes no mês, uma vez por semana, 2 vezes por semana. Quer dizer, não é uma atividade que acontece quase sempre, né, é uma atividade que acontece de vez em quando ali dentro da rotina de trabalho. Então, essa atividade que acontece de vez em quando, ela não é habitual, né, ela não é habitual, certo? E aí não caracteriza o tempo especial, não vai dar direito à aposentadoria especial. E ela tem que ser contínua também. E aí contínua a gente está pensando dentro da jornada, né? Da hora que a pessoa começa a trabalhar até o final da sua atividade, lá no final do dia, né? Essa exposição ela tem que estar presente quase o tempo todo. É claro que aqueles períodos de afastamento legais, inclusive, né? Uh, os intervalos intra-jornada, etc. Esses períodos eles não vão não vão descaracterizar, né, o tempo especial. Mas deve haver a presença desse agente nocivo durante quase toda a jornada de trabalho para que seja considerado contínuo, né? A gente não pode ter uma exposição intermitente, né? A gente não pode ter uma exposição pinga-pinga, né? Fazendo uma analogia aí com uma expressão que a gente usa muito aqui em Santa Catarina para se referir aos ônibus que saem aqui de Florianópolis e vão para o interior do estado, né, e saem parando, né, em todos os pontos em que eles vêm, né? Então uma viagem de Florianópolis a Blumenau, que deveria durar 2 horas, leva 5 horas, 6 horas, porque o ônibus vai parando, né? Ou seja, no caminho dele, né, o trajeto dele é intermitente, né? Ele para o tempo todo, não é um trajeto contínuo, né? É um trajeto intermitente. Tá? Então a exposição ao agente nocivo ela não pode ser intermitente, ela tem que ser contínua durante quase toda a jornada sem grandes interrupções. Tá? Então nessa nova sistemática a gente tem uma maior dificuldade de fazer a prova, né? O esforço probatório é muito maior, é muito mais denso, né? A prova anterior é bem formal, essa prova agora é material, né? E de uma materialidade bastante pesada, inclusive. Porque muitas vezes esse formulário nem vai ser preenchido a contento pela empresa, vai faltar informações, vai ter informações distorcidas, e aí você vai ter que buscar laudos, né? A coisa vai se tornando mais complexa, né? Bem mais complexa do que era anteriormente. Tá? Então a sistemática ela muda de maneira significativa. Uma outra alteração que é bastante importante, que tem a ver, né, lá com a introdução do vídeo anterior, quem não viu, né, volta lá no vídeo anterior, que eu falei que hoje a aposentadoria especial não tem mais a ver com atividades perigosas, mas já teve. Né? Até 1997 havia a possibilidade de você caracterizar tempo especial por atividades perigosas e penosas. Atividade perigosa é aquela que tem um risco de acidente de trabalho, né? Por exemplo, energia elétrica, explosão, atividade de guarda, né? Atividade de guarda armado, né? São atividades que eram consideradas perigosas e geravam direito à contagem de tempo especial. Né? E atividade penosa é atividade que gera estresse, né? Um grande nível de estresse. Né? E os dois grandes exemplos eram a atividade de motorista, né? O estresse do trânsito, e a atividade de professor, né? Atividade de professor, né? Mas, claro, mais direcionado a professores de ensino fundamental, professores de ensino médio, né? Mas naquele momento a gente tem, né, a atividade de professor sendo aí abrangida pelo Instituto de Aposentadoria Especial. Claro que isso mudou depois, porque a Constituição passou a incluir uma aposentadoria do professor, né? E aí então o professor passou a ser aposentado por essa aposentadoria específica do professor, que a gente vai ver em outro momento. Né? E deixou esse ramo aqui, né, por assim dizer, dos benefícios, né? Mas aí em 97 tiraram das listagens de atividades que geram aposentadoria especial todas as atividades perigosas e atividades penosas. Ficaram somente as atividades insalubres. Né? Hoje todas as atividades que geram direito à contagem de tempo especial e a
a aposentadoria especial, por consequência, são atividades insalubres, ainda que haja na jurisprudência várias decisões aí abrigando também, por exemplo, as atividades vinculadas à explosão e eletricidade, né? A eletricidade que inclusive é um agente nocivo que é perigoso, mas é insalubre também, né? Por conta da questão dos campos eletromagnéticos, a depender do tipo de equipamento que você está lidando, né? Ela pode ser tanto perigosa quanto insalubre também, tá certo? Mas essas foram algumas alterações aí da legislação no curso da história. Eu não incluí as alterações da reforma, porque a gente já falou dos vídeos sobre reforma, mas a gente vai falar um pouquinho mais dessa nova aposentadoria especial no vídeo seguinte, tá certo? Ficamos por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e até mais!